como analisar o resumo da concessão do Prisma nos pedidos de benefícios do INSS. Este será o tema deste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. O tema deste vídeo será uma breve explicação sobre o resumo da concessão que deve ter em todo o processo de benefício previdenciário. Quando vocês fazem a solicitação de qualquer que seja o benefício previdenciário, lá no final do processo vai ter o resumo da concessão do sistema Prisma, se foi esse o sistema que foi utilizado para conceder este benefício previdenciário que você solicitou. E muitos profissionais me pediram para eu gravar um vídeo ensinando como é que se interpreta este documento. E este vídeo é justamente para ensinar o básico sobre este documento para vocês começarem a conhecer e saber interpretar como é que é feita essa análise pelo INSS. Então agora a gente vai para a tela do computador para a gente aprender sobre este documento. Bem, este vídeo ele foi uma sugestão de uma das minhas seguidoras, que o nome dela é doutora Angélica, ela é advogada, e ela pediu para que eu tentasse gravar um vídeo explicando como era que se analisava esse documento. Então ela me enviou o processo para que eu explicasse, para que eu gravasse o vídeo ensinando para todos vocês, que ela acredita que esse seja um assunto de interesse de muitos dos profissionais que estão atuando com o direito previdenciário. Então eu agradeço a doutora Angélica por ter me enviado a contribuição para que eu gravasse esse vídeo para vocês. Então, quando vocês solicitam os processos de benefício previdenciário, vocês sabem que eles são solicitados através, geralmente, dessa plataforma que é o GET, que é o gerenciador de tarefas. Tem gente que chama de GET, tem gente que chama de GET, eu chamo de GET. E todos os pedidos de benefício têm um protocolo de requerimento, que claro que eu apaguei aqui para vocês não terem acesso. E aqui, esse benefício que a gente vai analisar, ou esse resumo, vai ser o resumo da aposentadoria por tempo de contribuição. Neste caso, ele foi protocolado na unidade da SEAB de reconhecimento de direito, que é a Superintendência Regional 2, foi da Superintendência 2. Então, a doutora Angélica me enviou esse processo para que eu pudesse explicar um pouco sobre esse documento. Quando vocês baixarem o processo lá no meu INSS do cliente, vocês vão lá para aquelas últimas páginas e vai aparecer um documento com o nome Resumo da Concessão. Tá aqui, ó. No caso específico desse que a doutora Angélica me mandou, é resumo de documentos para perfil contributivo 4202, que é o perfil do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que o processo que ela me mandou foi o da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, este processo, aqui no começo desse documento, ó, se vocês verificarem aqui, ele tá lá na página 93, então ele vai estar lá no finalzinho, ele é um dos últimos documentos que estão no processo. Antes de eu começar a explicar, é importante eu falar um pouquinho sobre o Prisma. O Prisma, ele é um dos sistemas do INSS. Essa tela, inclusive, é uma tela de um documento que vem do Prisma. O resumo da concessão, ela vem do documento do Prisma, desse sistema, que é um sistema de benefício pelo qual o INSS utiliza. Nem o segurado, nem advogados, nem outros profissionais têm acesso a esse sistema, somente os servidores. E neste caso, eu vou explicar informações básicas que geralmente quando o benefício ele é habilitado, ele é colocado no sistema, no Prisma, vocês vão visualizar esse documento em específico. Geralmente que benefícios são habilitados no Prisma? Salários, maternidade, aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria do professor, todas são habilitadas no Prisma. Pensão por morte e auxílio reclusão, eu acho que só. Por quê? Porque o benefício de auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ele é habilitado no SAB, que é o sistema, e o benefício do BPC-Loas, ele é habilitado no Portal CNIS, que é outro sistema. Então, a grande maioria dos benefícios vai para o Prisma mesmo, que é esse sistemazinho que emite essa tela no final
que geralmente é anexada lá no final do processo que vocês solicitam. Então, neste caso específico aqui, ele foi solicitado, né? Esse número que vem aqui na frente é a APS Almenara, que é a APS, a agência do INSS que está vinculada. Este processo foi provavelmente o local onde o segurado mora, mais próximo. Então, vamos lá para o passo a passo do que significa cada um dessas informações. Lembrando que aqui é uma folha inteira e eu cortei por pedaços porque ele vem em uma folha. Ele vem todo o documento em uma folha, mas é uma letrinha bem pequenininha. E aí eu tive que ampliar para ficar melhor para vocês visualizarem. Então aqui vem NB, NB é o que é o número do benefício. Então aqui vem o número de benefício deste processo. Bem aqui depois vem a espécie, que no caso é a 42. 42 é a espécie da aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui vem a DER, que é a data da entrada do requerimento. Foi o dia que foi solicitado lá na plataforma do INSS. É dia 2 de outubro de 2021. Aqui a versão do Prisma que foi habilitada, que não é importante para vocês, mas essas outras informações aqui são a DIB, que é a data do início do benefício, vai ser a mesma da DER, porque se tivesse sido concedido, mas no caso esse processo aqui, esse benefício ele não foi concedido, que eu já estou antecipando para vocês. A DIB dele é 2/10/2021, que é a mesma da DER, e a DAT aqui, a data do afastamento do trabalho, a data do afastamento desse segurado do último vínculo dele, que foi dia 2 de setembro de 2017, ou seja, a forma de filiação dele, a forma de filiação na data atual dele ao INSS. Na data que ele pediu esse benefício, ele está na filiação 0, que é desempregado. Ele não está empregado no momento que ele pediu esse benefício. Vamos lá aqui para essas outras informações. Aqui, segurado, vai vir o nome do segurado. O NIT, vai vir o NIT que esse benefício foi vinculado. O sexo do segurado é masculino. O ramo da atividade é 2, que é comerciários, ou seja, muito provavelmente ele é um pedido de benefício, já que a aposentadoria por tempo de contribuição urbana. E o despacho dele foi normal, ou seja, quando vem esse despacho normal, significa que ele não foi despachado por determinação judicial, por determinação recursal, ou seja, foi um pedido de benefício que foi analisado pelo INSS e foi de forma normal, não foi de forma excepcional como é judicial e como é o recurso. Neste caso aqui, vamos para a próxima tela, a parte de baixo, documentos apresentados. O que foi que o sistema utilizou? O sistema Prisma, no caso, para esse pedido aqui. Ele utilizou a carteira de trabalho, aí aqui vem o número da carteira e a série da carteira. E teve uma análise também de atividade especial. Então, foi um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com análise de atividade especial. Então, muito provavelmente houve apresentação de PPP. Vamos mais para as partes embaixo. Aqui, ó, o que ele apresentou, né, os documentos apresentados, que eu já comecei a falar aí no tópico anterior. E aqui, logo abaixo, vem os períodos dos documentos. Vamos lá, que isso daqui é importante. Aqui, na realidade, é a parte mais importante da análise do Prisma. Aqui nesse NP, aqui ele vai ter uma numeração, que é número 1, número da demanda, e número do processo é como se fosse, o NP é como se fosse o número do vínculo empregatício que entrou no sistema. Então, esse 1 significa que é relacionado ao primeiro vínculo que foi considerado. Esse 2 aqui foi relacionado ao segundo vínculo que foi considerado pelo sistema Prisma. Então, essa colunazinha aqui significa isso. E vamos aqui que eu coloquei uma parte inteira, ó, período dos documentos. Aqui é legal para eu apresentar para vocês. O número 1, aqui, ó, todos esses aqui começam com 1, certo? Mas essa segunda coluna, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, vão ser várias páginas dependendo dos vínculos do segurado. São os vínculos do CNIS que vão ser contados para a aposentadoria dessa pessoa, desse segurado. Então, esse daqui é o primeiro vínculo, esse daqui é o segundo vínculo, esse daqui é o terceiro vínculo, esse é o quarto vínculo, então todos esses daqui foram considerados pelo INSS na análise deste pedido de benefício. Agora eu vou explicar com mais detalhes essas terceira e quarta coluna. A data INI e a data fim. A data INI vai ser a data inicial,
E a data fim vai ser a data final do vínculo. Então, esse vínculo dessa empresa aqui é o empregador. Transportes, alguma coisa, né? Vocês vão analisar aqui pela linha, certo? Aqui é a linha do vínculo número 1. Nessa empresa aqui, esse segurado ele entrou dia 1/9/1976 e a data fim que foi considerada pelo sistema é 20/3/1980. Então, essa data aqui é a data que se refere a esse empregador aqui, a essa empresa aqui que esse segurado trabalhou. Aqui embaixo, 1/9/76 é a data inicial e essa outra data aqui é a data da qualidade de segurado, esse QS aqui. Então, esse segurado relacionado a esse vínculo aqui, ele vai manter a qualidade de segurado dele até o dia 15/5/1981. Aí se refere àquele período de graça que o segurado tem direito depois que ele se afasta da atividade dele. Então, o que é que vai ser considerado pelo INSS como tempo de contribuição? Vai ser esse períodozinho aqui de cima, certo? A data inicial e a data final que está aqui nesse sistema. Vamos para a próxima colunazinha que eu separei para explicar para vocês. Aqui é o TBC. TBC aqui é o tempo do período básico de cálculo. Vai ser 35 anos. Por que 35? Porque é a tabela do tempo de contribuição mínimo para o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição para o homem. São 35 anos. Vamos para a próxima análise que eu separei para vocês. Vamos ensinar aqui, ou vamos aprender especificamente desse vínculo desse primeiro empregador aqui, o ano, o mês e o dia. O que significa essa informação aqui em azul, que está nesse quadrado azul. Então, com relação a essa data aqui, de 1/9/76 a 20/3/80, aqui é o TS, que é o tempo de serviço, vai ser quanto? Vai ser 3 anos. Tempo de serviço naquela época é tempo de contribuição atualmente, né? Porque naquela época se falava como tempo de serviço. Então, aqui vai ser considerado quanto pelo INSS? 3 anos, 6 meses e 20 dias. Então, esse vai ser o tempo de contribuição que o INSS vai considerar aqui dessa empresa aqui. E o sistema vai fazer o cálculo com todas as fileiras de vínculos de empresas que esse segurado vem a ter, ou de empresas, ou de contribuição como contribuinte individual. Ele vai fazer essa análise conforme cada um dos documentos que tenha no sistema. A outra informação que tem importante para a gente analisar, ainda com relação a essa primeira empresa, é essa informação aqui. Sempre vocês vão visualizar aqui na linha. Aqui, essa de cima é o tempo de contribuição, né? O tempo de serviço. E nessa daqui vai ser a carência. Qual é a carência para esse segurado aqui com relação a essa empresa? Vai ser 3 anos, 6 meses e 20 dias. Quanto é que dá 3 anos, 6 meses e 20 dias? 43 meses de carência. Então, com relação a esse primeiro vínculo, esse segurado tem 43 meses de carência relacionada a esse primeiro vínculo aqui. Vocês sabem que vocês vão... Esses 20 dias aqui, no caso, ele vai ser considerado como uma competência de carência, um mês de carência, porque antes da reforma da Previdência, a carência ela é contada. Se tiver um dia trabalhado, ele conta como um mês integral para a carência. E para tempo de contribuição, se tiver só um dia trabalhado, conta só como um dia de serviço. É diferente. Antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência é diferente. Então, esse período aqui de 70 a 80 foi antes da reforma da Previdência. Então, vai dar 43 meses de carência. Esse 3 aqui, desse vínculo aqui de baixo, dessa transportadora aqui, já é outro vínculo, que é o 2. Neste caso aqui dessa vai ser só 3 meses de carência, que é relacionada a 1 ano e 20, ou 1 mês e 27 dias. Então, deu 3 competências de carência. Agora vamos para essa última linha desse primeiro vínculo. De 1/9/76 a 15/5/76 é a qualidade segurada dele, porque é 12 meses aqui após esse período, né? E na verdade 12 meses vai... No final das contas, vai dar 13 meses e 15 dias. Quanto é que finaliza a data do período de graça dele aqui? É 15/5/1981. E essa é a qualidade segurada dele. Então, até aqui ele vem explicando a qualidade segurada ingresso. Nesse vínculo aqui foi o vínculo que ele ingressou no sistema. No caso, no sistema de regime geral de previdência social. Como é que ele vai fazer? Ele vai utilizar esse período aqui, ele vai calcular esse de cima e ele vai calcular aqui as competências relacionadas
todas as carências para verificar se ele vai ter ou não direito à carência mínima com relação a cada um dos benefícios que vai ser pleiteado. Então, o vínculo número 2 vai ser considerado o quê? Do dia 14 do 4 do 80 a 10 do 6 do 80. Então, no caso aqui, é 1 ano e 27 dias dessa segunda empresa aqui, que é a transportadora. Quanto foi que foi considerado? 3 meses de carência. Então, ele vai manter a qualidade de segurado dele com relação a esse vínculo até 17 de 8 de 81. Por que o sistema calcula essa manutenção da qualidade de segurado? Porque às vezes o benefício que ele vai pedir ao INSS é um benefício que tem que se verificar se naquele vínculo o segurado ainda estava com a carência em dia, ainda estava no período de graça, vamos dizer, se for um auxílio acidente. Então, com relação àquele vínculo específico da época do acidente, tem que se verificar se ele estava no período de graça. Então, o próprio sistema ele já dá o cálculo para verificar qual vai ser o período de graça dele, ou o período da qualidade segurada dele com relação a cada um dos vínculos. Nesse terceiro vínculo, 25 do 6 do 80 a 27 do 6 do 80. Esse foi o período que foi utilizado neste caso específico, dá 3 dias no caso. No quarto vínculo, 24 do 7 do 80 a 30 do 4 do 81. Aqui no caso foi 0 competências como carência. Nesse quarto vínculo é 24 do 7 do 80 a 30 do 4 do 81. Aqui, neste caso específico, foi contado 9 meses e 7 dias. E a carência, no caso dele aqui, foram 10 competências. Aí você pode dizer, Livi, e como é que eu sei se o sistema está contando ou não a carência correta? Aí você tem que ir lá no FINIS e verificar realmente como foram aqueles recolhimentos para verificar se realmente está contando ou não como carência, principalmente se o vínculo for de facultativo ou de contribuinte individual que teve pagamento em atraso. Aí, com relação a cada vínculo, se vocês forem notar aqui, aqui já está no 23, porque esse processo aqui ele era bem longo, 23, 24, 25... Só que nesse 25 aqui, que ela me mandou em específico, tem uma análise especial, que é aqui. Ele recebeu um benefício, que é um B91, é um benefício do auxílio auxílio previdenciário, auxílio doença acidentário. Então, foi o 91. Nesse período aqui, de 12 de 11 de 2008 a 4 de 3 de 2009, é o tempo em benefício, ou seja, o BT é tempo em benefício. Ele estava, durante esse período, recebendo o benefício do INSS. E, inclusive, aqui vem o código do benefício e o número do benefício que eu apaguei, logicamente, para que vocês não tenham acesso. Então, aqui, esses 3 anos e 23 dias, ele contou como 0. Esse benefício aqui, ele não é entre atividades concomitantes. Então, ele vai aqui, logo em seguida, é o outro tempo em benefício. Aqui ele explica, tempo em benefício, também contou como 0 carência. Tem 4 dias como tempo de contribuição. Bem aqui, já tem outro tempo em benefício também, 2009 a 2011. Então, ele passou muito tempo recebendo benefício de auxílio doença acidentário. Aqui novamente, 30, aqui foi um 31, foi um auxílio acidente normal. Vai depender muito do caso de vocês. Nesse caso, desse processo que ela me enviou, tinha análise de PPP. A análise de PPP aparece dessa forma lá no final são várias folhas aqui, eram muitas folhas mesmo dela. Só que eu peguei só as mais importantes e as que divergiam, porque cada um desses vínculos aqui, vocês vão analisar o 23, o 24, o 3, o 4, vocês vão analisar da mesma forma. Verifica o tempo de contribuição que foi utilizado pelo sistema, verifica se está correto conforme os documentos do segurado e verifica se a carência realmente foi utilizada da forma correta, foi contada da forma correta. Então, aqui são as análises do PPP. Ele tem PPP de 1 do 9 do 83 a 3 do 12 do 84. Na verdade, aqui nem é PPP, porque nessa época não tinha PPP. Foi atividade especial. Ele foi enquadrado ou não pela perícia médica. Nesse caso específico, foi solicitada a análise da perícia médica da atividade especial. Ele foi não enquadrado pela perícia médica, ou seja, não contou como tempo especial, contou como tempo comum. Esse outro período aqui, de 4 do 12 do 84 a 12 do 2 do 87, também foi não enquadrado pela perícia médica. Significa que não foi utilizado? Não, significa que utilizou-se como tempo comum e não como tempo especial. 23 do 2 do 89 a 12 do 4 do 90,
também não foi enquadrado. Então, todos os períodos que ele solicitou aqui para análise da atividade especial, nenhuma foi enquadrado pela perícia médica. Quando é não enquadrado, significa que não foi considerada atividade especial. E lá no final, aqui neste processo específico eram várias páginas. Lá no final ele vem essas linhas aqui, aí vem dizendo um resumozinho. Tempo de contribuição comum que foi considerado a base dos 35 anos. Neste caso específico, esse segurado só tinha 27 anos, 11 meses e 26 dias. Foi o tempo que o INSS considerou. Então, o perfil contributivo dele, que era da aposentadoria por tempo de contribuição convencional, o total de carência no perfil dele foi 355, ou seja, a carência dele passou, né? Que tinha mais do que 180 meses de carência. Ele vem dizendo também os períodos de qualidade segurado para análise do direito, aqui foram os períodos que foram considerados como ele estava dentro da qualidade segurado, e o tempo de contribuição dele em dias deu 10.211 dias, e a idade em dias deu 22.363. Por quê? Porque ele também, o sistema, ele vai calcular se ele vai ter direito a alguma das aposentadorias conforme as regras de transição. E uma das formas de cálculo é somar a idade com o tempo de contribuição. Total do período da carência eu já expliquei para vocês. E logo em seguida ele vem de novo outro resumozinho. Aqui o NB, que era o 42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição específico desse que a gente está analisando. Então, ele vai dizer, conforme todas as regras, ele vem em várias e várias partes, dizendo conforme a regra, aqueles períodos que for utilizado, se ele se encontra ou não dentro de cada uma das regras. E se ele se encontrar, o sistema vai dizer qual é a mais benéfica para o segurado, conforme aquele período que for utilizado. Lembrando que você tem que verificar se o período que for utilizado for o correto, tem que verificar se foi apresentada a documentação correta. Então tem que ser feita uma análise do processo ao todo, não só do resumo da concessão. O resumo da concessão você vai comparar com os documentos que você apresentou no processo e também com o CNIS do segurado. Geralmente o que vem para cá é o que está no CNIS sem pendência. Geralmente é assim. Perfil contributivo, que é da aposentadoria por tempo de contribuição convencional, ele possui direito neste perfil? Não, conforme a todos aqueles períodos que a gente analisou. Ele só tinha 27 anos e 11 meses, então ele não tem direito. Observações das análises de elemento contributivo no perfil em 2/10, que é a DER. Elementos desconsiderados pelo motivo vínculo ou período com pendência. Então aqui ele vai dizer quais foram os vínculos que não foi considerado pelo INSS, porque havia pendência no CNIS. Qual foram os vínculos aqui que não foi considerado? De 13/11/2001 a 13/11/2001, dessa empresa aqui, provavelmente. 11/6/2003 a 3/3/2004, esse períodozinho aqui já é um períodozinho maior. E 11/6/2003 a 30/3/2010. Esse período aqui ele é super longo, de 2003 a 2010. Quer dizer, aí já dá quase 7 anos. Que tem que ser verificado qual foi a pendência do CNIS pela qual ou o segurado não apresentou a documentação ou o INSS não considerou a documentação que foi apresentada. Aí tem que analisar aqui por que não foi considerado esse período aqui. Então, conforme a regra transitória da emenda constitucional número 103, do artigo 15, que é a regra do artigo 15, ele vai explicar cada uma das regras. Ele possui direito nesta regra? Não. Aí é uma folhazinha bem grande que ele vai explicar em cada uma das regras, conforme aquele período que o INSS utilizou, considerou se ele vai ter direito ou não a cada uma dessas regras. Nessa regra aí, ele tem o total de tempo de 27 anos, 11 meses e 26 dias, que foi aquele tempo que a gente viu lá. A carência dele foi 355 contribuições. E aqui ele vai dizer, tempo de contribuição, 27 anos, 11 meses e 26 dias. A idade dele, 61 anos, 3 meses e 8 dias. É que ele vai fazer a soma da idade com o tempo de contribuição. 89 anos, 3 meses e 4 dias. Possui direito nesta regra? Não. Então, nessa primeira regra aqui, ele não possui direito. Os requisitos que são observados nessa regra aqui. Carência igual ou superior ao mínimo exigido? Sim, né? A carência dele ele tinha, que foi 355. Observações exigidas 180 meses de carência. Nesse caso aqui, ele obteve sim
para carência, mas por resto ele não conseguiu. Requisito de ingresso no RGPS até 13/11, ele cumpriu sim. E aí ele vai dizendo qual foi o ingresso dele, foi 1/9/76. Então, conforme cada uma das regras, ele vai fazendo esse resumozinho conforme eu expliquei para vocês. Eu até coloquei aqui, porque vai ficar muito repetitivo se eu explicar para vocês. Ele faz a análise conforme cada uma das regras de transição, no caso desse resumozinho do Prisma. Regra da transitória da emenda constitucional do artigo 16, ele vai dizer, possui direito nesta regra? Não. Aí ele vai bem aqui e vai explicar todo o que foi que ele teve e o que foi que ele não teve para que nessa regra ele não se encaixasse. Então, em cada uma das regras, ele vai dar esse resumozinho que eu não vou explicar aqui para vocês, porque eu estou explicando só como é que vocês interpretam ou analisam esse documento. Então, eu queria pedir para vocês se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, se você deseja ter acesso ao conteúdo de qualidade, realmente direcionado a ensinar o direito previdenciário de forma eficaz, de forma eficiente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, isso é muito importante para o meu trabalho. Se ficou alguma dúvida, você tem alguma sugestão de vídeo, de tema para um vídeo, coloca a sua sugestão aqui abaixo nos comentários, pode me mandar lá pelo contato@simplificanss.com também a sua sugestão. E a gente vai tentando fazer esse canal para melhorar ou para agradar o público que vem assistindo aos meus vídeos. Então, este foi uma breve explicação deste documento, que é o resumo da concessão do sistema Prisma. Cada benefício vai ter as suas peculiaridades aqui. Eu ensinei ao da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu espero ter ajudado a todos vocês. E tchau, tchau. E até o próximo Simplifica INSS.